Tudo bem, mãe? Você ligou? Deus certo. Glória a Deus. Livro do Atos, capítulo 17. Bem pertinho do que o pastor leu. Eu até pensava que ele ia ler a mesma. Glória a Deus. Atos 17, versículo 21 em diante. Uma passagem bem com os meus irmãos, como hoje é um culto de missões, a gente tem de falar concernente ao tema, né? Amém, irmãos? Atos 17, versículo 21. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal. Talvez essa tradução tenha outra palavra, areópago, na sua Bíblia, porque essa daqui é atualizada, viu, irmãos? E disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoraram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, e o Senhor é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos, e não precisa que faça nada por ele, pois ele é mesmo que dá a todos vida, expiação e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para que vivessem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles um lugar onde eles iriam morar, e quanto tempo ficariam ali. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo, e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos, existimos. E alguns dos poetas que vocês disseram, nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Querido Deus, meu Pai, agradecemos mais uma vez a Tua casa, para Te glorificar e Te exaltar. Que essa palavra venha para nossos corações, permaneça nele e nos ensine, meu Pai. O que devemos aprender quando estarmos contigo até a Tua vida, a vida do Teu Filho amado, nos levar para a nossa casa, meu Pai, que é a eternidade com Ele. Isso que te pedimos nessa noite. Amém. E graças a Deus. Poderia sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, Paulo, quando ele estava em Atenas, ele estava esperando Silas e Timóteo. E durante alguns dias, Paulo ele ficou olhando e observando o que se passava na cidade de Atenas. Uma cidade grega, uma atividade, é uma cidade exemplo, porque lá tinha muitos poetas, muitos filósofos, todas as pessoas mais inteligentes naquela época passavam por Atenas. E Paulo observando, porque Paulo era estudado, um amigo bem conhecido das leis, de tudo aquilo que se passava naquela região. E a Bíblia diz que Paulo, observando e analisando o que se passava naquela cidade, a Bíblia diz que ele se irou em espírito, porque ele viu uma adoração a vários deuses. Se fôssemos colocarmos para os dias atuais,
Seria como Paulo estivesse andando aqui na Bela Vista, estamos supondo, na Bela Vista. O tanto de igreja que tem, de várias denominações e até mesmo centro espírita, com várias placas, com vários nomes. Para toda dificuldade, os atenienses tinham Deus. E todos os lugares onde Paulo andava tinha uma placa: ao Deus da vida, ao Deus da morte, ao Deus da pobreza, Deus da felicidade, Deus da cura, Deus da libertação. Mas só que Paulo andando naquela cidade, uma adoração era tão grande que os historiadores vão dizer que tinha mais de 30 mil estátuas de deuses. Imagine a adoração de um povo em uma única cidade, o tanto de adoração a Deus feito pela mão do homem, através do ouro, da prata e até da madeira. E Paulo viu aquilo e enfurece seu coração, dizendo: atenienses, eu conheço Deus, e esse Deus, ele ressuscitou. Esse Deus, ele nos salvou e quer te salvar. Mas aquele povo não estava com o coração endurecido, porque eles tinham, existia duas linhas de raciocínio, dois historiadores, dois filósofos que ensinavam: você deve viver da forma que seu coração mudar. Se eu quiser pecar um pouquinho, você pode pecar mais. Se você se arrepender depois, você já está salvo. Você pode levar a sua vida mais ou menos. Se você se deitar mais um pouquinho na frente, você está salvo. Não. Paulo estava dizendo: não é essa o caminho para a verdade. Aí vai dizer, a Bíblia vai dizer que Paulo caminha no meio da cidade, ele vai passando e já estava escrito: ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido para os atenienses, mas o Deus vivo que Paulo conhecia. Se nós vamos colocar nos dias atuais, irmãos, o Deus desconhecido dos atenienses está no nosso meio. Muitos de nós, dentro da igreja, não conhecem o Deus que fez os céus e a terra. Não porque eles são falsos, mas não porque eles são levados por outras doutrinas. Porque hoje você não pode, não é apontar, você não pode nem julgar, dizer que a pessoa está errada. Porque se você disser, irmãos, porque isso aqui é errado, a pessoa já olha para você, vai ter uma denominação por lá, a denominação da forma que eu quero. Não é assim. O Deus desconhecido dos atenienses, no meio de nós, ele está vivo. Por quê, irmãos? Porque falta a verdade que Paulo ensinava. E Paulo vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Esse é o Senhor do céu e da terra. Hoje na sociedade já existe a igreja, que vou falar bem baixinho porque pode passar alguém e dizer que está gritando. Não. Hoje já existe a igreja que aceita o homossexual. Eu sei que você já pode já deve até ter visto na internet um homem louro, cabelo grande, de sapato de mulher, de barco. Sabe o que ele ensina? Você pode vir da forma que você é, permanecer da forma que você quiser. Se você é mulher e se sente homem, sente aqui, pode ficar, Deus te aceita. Se você é homem e se sente mulher, veste apenas uma saia, sente aqui, Deus te aceita. Por que não? Porque Jonas amou Davi, Davi amou Jonas. Ele usa esse texto de um Deus desconhecido. Não, porque Davi e Jonas não se amavam como um homem ama a mulher, mas sim espírito, porque um admirava o outro. Jonas sabia que Davi ofereceu muito de Deus. E Davi sabia que precisava dar junto de Jonas para ser levado ao trono de Israel. É por isso que nessa sociedade em Atenas, um Deus desconhecido, Paulo se levantou para dizer: eu conheço o Deus daquela placa, daquela igreja que vocês levantaram.
Ele não habita. Por que Paulo falou isso? Muitos podem dizer: Deus não habita em quatro paredes. Não, Deus não habita, isso é verdade. Mas o nosso Senhor Jesus disse que onde tiver dois ou três, falando em meu nome, eu estarei com ele. Esse é o Deus que Paulo estava ensinando. Ele não habita em templos feitos de mãos humanos. Ele não habita em um ser feito, esculpido pela mão humana. Ele não habita porque ele ouve. Aquilo que você faz com a sua mão, ele não ouve. Ele não fala, ele não anda. Mas o Deus que Paulo servia, ele habita, ele fala e ele anda. Ele salva, ele cura e ele liberta. É por isso que Paulo está dizendo: atenienses, todos esses deuses que vocês estão adorando, não adianta vocês dizer: eu sirvo aquele Deus porque eu estou bem. Amanhã eu vou servir aquele outro porque eu acho que vou estar mais ou menos. Amanhã eu vou servir aquele outro porque eu acho que aquele é o caminho. Não. O único caminho é o Deus desconhecido de vocês. Porque o Deus verdadeiro que eu conheço é aquele que nos fala. Como vamos dar exemplo, irmãos, dentro da Bíblia? Como vamos falar de alguém que nós não conhecemos? É por isso que o tema hoje é missões. E devemos falar de alguém que nós conhecemos. Paulo, antes de ser levantado pelo Senhor, o ministério de missionário, de falar o seu amor. A Bíblia diz que Paulo está olhando, vindo um jovem ser novo, Estevão, diante dos seus pés e não faz nada. Depois disso, vai ao sacerdote e pega cartas assinadas para prender os crentes e levar até agora, se possível. E vai em direção a Damasco. Mas no meio do caminho, a Bíblia diz que uma luz clareia aonde Paulo e os seus amigos estão caminhando. E a Bíblia diz que Paulo fica cego. E Paulo ouve uma voz dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo, Paulo, por que me persegues? Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Esse evangelho, ele não é seu. Esse evangelho, ele não é meu. Nós apenas anunciamos. Esse evangelho é de Jesus. É por isso que ele vai dizer: Paulo, Paulo, por que me persegues? Aí Paulo vai perguntar: quem és tu que fala comigo? Jesus vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse é o Deus desconhecido dos atenienses, mas o Deus que Paulo conhece. O nosso pastor, no começo do trabalho, Paulo ensina preso na prisão. Um orava e o outro cantava. Estremeceu a prisão, abriu apenas a fechadura. Quando o carcereiro chegou dentro da prisão e disse: meu Deus do céu, as portas estão abertas, todos fugiram. Quando ele ouviu uma voz: carcereiro, não precisa temer, porque todos nós estamos aqui. O carcereiro vai perguntar: como eu posso ser, Paulo? Eu para você: é só crer, tu e tua casa, no nome do Senhor Jesus. Falamos de um Deus que nós conhecemos. Podemos levar para o Velho Testamento, se podemos falar essa passagem, porque essa passagem é muito, eu acho ela tão linda. Porque a Bíblia vai dizer que existe
existia um homem chamado Naamã, o capitão do exército da Síria, vencedor em guerras, mas porém, depois. Um homem doente, que o seu caminho era a morte. Mas que certa vez ele pegou uma menina cativa de Jerusalém e levou para a Síria. E quando ele pegou aquela menina e colocou como serva na sua casa, a Bíblia vai dizer que ela olha para o seu servo e fala para a sua serva, para a sua senhora: Senhora, o que o meu senhor tem? E ela vai dizer para ele: o seu servo, ele tem uma doença, e essa doença não tem cura. Essa doença vai levar ele à morte. Mas uma pequena missionária vai dizer: Senhora, se ele conhecer o profeta que tem lá em Israel, se ele conhecer o Deus que eu sigo, ele vai ver o impossível acontecer. Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia diz que Naamã sai encontro a Eliseu com ouro na sua carruagem, muitos brindes, muitos presentes para Eliseu. A Bíblia diz que ele chega até ele, mas Eliseu não atende ele, manda o seu servo e diz para ele: fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. No começo ele não quis mergulhar no Jordão, mas o seu servo disse: Senhor, se ele tivesse pedido para o Senhor mergulhar no melhor rio da Síria, o Senhor tinha mergulhado. Se ele tivesse pedido para o Senhor tirar uma camalhota que o lá dentro, o Senhor tinha tirado. Ele pediu para apenas mergulhar 7 vezes. Aí na mãe disse: é mesmo, né? Como fazer isso? Na primeira não aconteceu. Na segunda também não. Na terceira muito menos. Na quarta, nada. Na quinta também não. Na sexta eu acho que eles estavam até desistindo. Mas na terceira, quando ele mergulhou e subiu, a Bíblia diz que a pele de Naamã ficou igual a pele do bebê. Igual ao bebê que vai nascer, da irmã Diana e da irmã Natália. Uma pele macia. Uma pele ficou tão perfeita que ele voltou até Eliseu. Aí a Bíblia diz que ele trouxe os presentes e disse: não, eu não quero. Mas a palavra da missionária falou para ele lá na sua casa, dizendo: se tu conhecesse o Deus e o profeta que tem lá em Israel. Quando ele ficou curado, ele disse: Eliseu, para a Síria nós temos nosso Deus, nós agora ele. Mas a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar lá na Síria é derrubar os altares do nosso Deus e vou adorar apenas o Deus que nos serve. Glória a Deus! Esse é o Deus desconhecido para aquele que conhece nosso Senhor. É o Deus dos atenienses que estavam muitos nossos dias atuais, mas Deus levanta os profetas, os servos, os humildes, não para ser exaltados, para ser grandes, não, para anunciarmos a palavra do nosso Senhor. Senhor Jesus. A Bíblia diz também, irmãos, que esse tem Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor colocou no seu coração que teria fazer uma estátua de ouro. E todo multidão, mais ou menos de 100 mil pessoas que adorar a estátua que ele fez. Quando tocou todos os instrumentos, todos se ajoelharam. Apenas 3 ficou de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles se colocaram em pé, a Bíblia diz que foram alguns dos cananeus falar: Senhor, aqueles 3 que é da tua casa, que adoram Deus lá no povo dele, ele não se gostou. Além disso, o Senhor tem que jogar ele dentro da tua assim de cima. Vou tragar eles na minha presença. Quando Nabucodonosor chamou eles e perguntou: você vai adorar eles agora? Quando tocar o instrumento? Ele disse: não, Senhor. Você pode tocar qualquer instrumento, mas nós só se prostra ao Deus de Israel. Ao Deus que vive. E se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Está na Bíblia.
Bíblia, porque você pode pesquisar lá também. E quando eles são pegos, a Bíblia diz que eles são amarrados, cada um com um soldado. E a adoração deles era tão grande, a fé em Deus era tão grande, que quando os soldados pegaram ele para jogar dentro da fornalha, o fogo que era para queimar eles matou os 10 soldados. Está na Bíblia, pode pesquisar. Eu não estou falando da minha própria boca, não. Está na Bíblia. Os soldados morreram pelo fogo. E quando o soldado de Mesaque caiu lá dentro, aí o rei Nabucodonosor está sentado todo mundo e começa a olhar, dizendo: o seu céu, eu não joguei dentro da fornalha. E como é que eu estou vendo o quarto? E o quarto se parece com os filhos dos deuses. Como pode só tinha 3 agora de 4? A Bíblia diz que o rei chegou na porta: Sadraque, Mesaque e Abednego, venham para fora e nos conte o que está acontecendo aí dentro. O que está acontecendo com você dentro da fornalha? Porque eu aqueci 7 vezes mais essa fornalha. A Bíblia diz que quando Sadraque, Mesaque e Abednego saem para fora, irmãos, nem o chapéu, nem o fio de cabelo do nosso corpo, nem o fio tinha se queimado. Apenas as cordas estavam amarradas ao braço dele. E Nabucodonosor pergunta: Sadraque, Mesaque e Abednego, o que aconteceu dentro da fornalha? Eles vão dizer: Senhor, nós adoramos apenas ao Deus de Israel, e Ele que nos livrou da sua mão da fornalha ardente. Aí Nabucodonosor se levanta e diz: povo que me ouve, eu vou fazer um decreto que apenas o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será adorado. O Deus que salvou eles da fornalha ardente. Esse é um Deus desconhecido para muitos, mas para nós é o Deus vivo, a quem nós servimos. É por isso que nós investimos, porque o Deus que nós servimos, Ele é vivo e eficaz. Ele não falha. Ele não desiste de nós. Eu sou uma prova viva, esse ano fez 9 anos que eu voltei para a casa do Senhor. Mas antes disso, tinha uma senhora que passou 22 anos na nossa casa, orando, persistindo, sendo missionária. E hoje apenas uma filha está desviada, apenas uma. Por enquanto. Porque toda a sua casa vai servir ao Deus que é vivo e eficaz. O Deus que é desconhecido para muitos irmãos é o Deus que nós servimos. O Deus que não precisa de ajuda, não. Ele apenas precisa de fé. E quando Deus ouve e entende a sua fé, Ele vem com graça. A graça, irmãos, ela abrange, ela fortalece. Aí eu lembro da passagem de Moisés: Senhor, e quando eu chegar na Egito, eu vou dizer que como é o seu nome, Senhor? Aí Deus fala na sacerdote de Moisés: diga apenas que eu sou. Se você está fraco, eu sou a tua força. Se você está doente, eu sou a tua cura. Se você está desistindo, eu estou no seu ouvido dizendo: não, eu estou contigo. Se você está à beira da morte, apenas dizendo: Senhor, qual é a tua palavra? O Senhor diz: vou dizer para ti, você pode até morrer, mas no grande dias você vai ressuscitar para a vida. Eu sou o que sou, o Deus que salva, cura, liberta, ainda leva ao céu. Esse é o Deus desconhecido dos atenienses que Paulo pregou naquela câmara. E a Bíblia diz que no finalzinho do capítulo 17,
Alguns diziam, esse é o novo. Outros diziam, para, depois dos que eu vi. Para muitos acreditaram na palavra do Senhor. Um destaque chamado Evangelista e uma mulher chamada Damares. A mensagem foi boa, foi. O Evangelho foi pregado, foi. Mas a salvação alcançou. A mensagem pode ser muitas vezes dura. Pode ser até. Não pode ser só um momento, porque tem pessoas que não gostam da mensagem, porque a mensagem foi ruim, né? Mas a mensagem que está aqui nessa Bíblia, ela não é minha. Ela é do Senhor. É por isso que nós devemos falar dele. Como Paulo disse, sede imitadora de Cristo, como eu sou. Eu lembro da lição de manhã. Nós estávamos debatendo hoje. Tem pessoas, irmãos, que querem servir a Deus da mesma forma que entra na sociedade. Eu não preciso estar no tempo, não precisa. Mas você tem que vir, porque aqui é onde nós reunimos. Glória a Deus! Para glorificar o nome do Senhor. E existe uma palavra que ela vale por todos os lugares do mundo. Ela é aleluia. Glória a Deus! Aleluia, irmãos. No grego, alelo é uma abreviação de vamos adorar. E a significa Deus. E juntando as duas palavras, significa vamos adorar a Deus. Quando uma pessoa dá aleluia, esse lado esquerdo, na minha esquerda, né? A outra do outro lado direito, nós devemos entender que está dizendo vamos adorar a Senhor. É a única palavra, irmão, que no mundo todo é igual. Aleluia ao Deus, o nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ficamos em pé. Estaremos orando. E agradecemos por essa rica oportunidade. Amém? Exatamente. Aleluia. Aleluia já é a vários deuses. É por isso que tem que ser aleluia. Amém, irmãos? Sempre no singular. Querido Deus, meu Pai, te agradecemos por essa noite. Por essa palavra, por esse louvor, Pai, entoado a Ti, Senhor. Somos apenas servos e a Ti adoramos todo o dia da nossa vida aqui nessa terra, meu Pai. Que essa palavra possa alcançar várias e várias pessoas, meu Deus amado. Que aquele que ouviu essa mensagem venha entender que o Senhor é o nosso Deus, aquele que cura, que liberta, que salva, que dá vida para toda a eternidade. Obrigado, meu Deus amado, por estar dentro de nós através do Teu Espírito, Senhor. Obrigado pela oportunidade de te salvar, de nos salvar. Obrigado pela oportunidade de nos adorar todos os dias da nossa vida, meu Pai. Porque o Senhor te disse, meu amado, que o Senhor é como a nossa sombra, que não nos aparte de nós, da nossa presença. E por isso que acreditamos em Ti. E nessa noite tu pedimos, meu Pai, nos abençoe mais e mais. E amém. E amém. Glória a Deus.